Desculpa, gente, eu tive que finalizar agora com esse celular porque o outro acabou a bateria, né? Então, espero ter esclarecido aí para vocês, tá? O assunto aí da transtorno de múltiplas personalidades, tá? E eu queria puxar um pouquinho para outro assunto muito interessante, que é o transexual, né? Lembrando, eu não estou falando de transexualidade direto da múltipla personalidade como se o trans tivesse múltipla personalidade, não. Vamos esclarecer de uma vez por todas o que são pessoas trans. A pessoa nasce num gênero, eu nasci mulher. Mas vamos dizer que desde pequena eu sempre me identifiquei mais com o universo masculino. Isso é uma hipótese, é um exemplo. Então, eu sempre me vesti mais masculina e na minha adolescência eu descubro que eu me sinto como se fosse um menino. Eu não gosto de ter seios, eu não gosto de ser mulher. Eu quero ser um homem. Eu sou um homem, eu me sinto um homem, por exemplo. Então, isso é uma pessoa trans. É uma pessoa que nasce num gênero, mas ela sente, a alma dela pertence ao gênero oposto. Mulher trans é uma mulher transicionada. Ela era homem, fisicamente falando, e ela tratou o corpo dela com hormônios e cirurgias para ela se tornar a mulher que ela sempre foi dentro de si. O trans, ele só tenta expor o que ele é dentro dele. No caso, uma mulher trans, ela é mulher e ela quer mostrar para o mundo essa mulherona que ela tem dentro dela. O homem trans, ele é um homem e ele quer mostrar para o mundo, ele se sente bem sendo o que ele é por dentro. Lembrando que isso não é geral para todos. Tem muitos trans que conseguem fazer uso do próprio corpo da maneira que eles querem, não necessariamente precisando mudar o seu gênero físico. Muitos homens trans, eles conseguem usar o corpo feminino da forma que eles acham interessante. Eles não se sentem incomodados por terem uma vagina ou seios. Isso se chama disforia. Quando a pessoa está insatisfeita com o que ela é externamente, ela tem disforia de gênero. Quando ela não está insatisfeita, por exemplo, eu sou um homem por dentro, mas não me incomoda ter seios e vagina, então eu não tenho disforia. Eu acredito que as pessoas que sejam trans e que não tenham disforia, elas conseguem ver o corpo não como um obstáculo à autorrealização, mas como uma ferramenta que pode ser usada de várias formas. Então, assim, tem gente que tem necessidade de expor para os outros o que elas são por dentro. Se é mulher, quer ser mulher por fora também. Se é homem, quer ser homem por fora também, externamente falando. E não tem nada de errado com isso. Isso não significa que elas têm problemas cognitivos, ou hormonais, ou qualquer outro tipo de distúrbio psicológico. Não. Elas apenas se identificam mais com o gênero oposto, diferente do gênero que ela nasceu. É como se fosse um corpo feminino, mas uma alma masculina. É como se fosse um corpo masculino e uma alma feminina. O trans, ele não precisa fazer terapia para consertar isso nele. Ele não tem problema nenhum. Quem tem problema é quem é preconceituoso. Me desculpe dizer. Quem tem problema é quem está insatisfeito em ver o outro feliz. Esses precisam fazer terapia. Esses precisam se tratar. Porque a vida deles deve ser tão insatisfatória que eles buscam atrapalhar a realização e a felicidade do outro.
os homofóbicos, racistas. Racista, gente. Por favor. Você julga uma pessoa pela cor da pele. A cor da pele é definida geneticamente de acordo com a região que a pessoa, vamos dizer assim, que aquela raça se originou. Por exemplo, na África. Por exemplo, eu acho que vou fechar aqui porque tem um pessoalzinho falando, tá me desequilibrando um pouquinho. Gente, quem é fofoqueiro vai adorar morar aqui onde eu moro. O pessoal fala berrando na rua, você sabe da vida de todo mundo. Eu não gosto, eu não suporto. Eu tenho muito o que fazer para saber da vida dos outros. Eu não sei nem da minha, né? Então, assim, o pessoal tá indo pra praia, mas estava incomodando. Pensava, vamos pegar, não sei o que, não sei o que. Sabe, eu não quero saber. Eu não gosto de praia, eu não quero saber se vocês vão pra praia. Mas é que o pessoal faz questão de todo mundo saber o que eles estão fazendo. Enfim. Ai, ai. Então, assim, gente. O que é o racismo? De onde ele se originou? Não me interessa. Desculpa a sinceridade. Mas assim, gente, por que as pessoas são diferentes fisicamente? Né? Eu nasci no Brasil. Eu queria ser mais mulata, eu queria ser parda, porque eu sofro muito com esse sol do Brasil, país tropical, acho que é tropical, equatorial, sei lá. E minha pele é uma benção. Meu pai sofre com câncer de pele. Volta e meia tem que tirar um aqui, outro ali, um cara... Porque ele é neto, neto de italiano, com português. Então tudo branco azedo, a gente sofre demais com esse sol. Então, por exemplo, imagina se as pessoas da África, elas tivessem a minha pele. Coitadas, iam viver com câncer, né, coitada? Por isso que o corpo delas criou a melanina, criou uma melanina mais forte, mais resistente, maravilhosa, que evita que aqueles povos antigos, africanos, né, aquelas tribos, conseguissem ficar expostas ao sol por mais tempo, sem ter problema de pele. Por isso que eles são um pouquinho mais escuros, porque a melanina deles é mais concentrada para aguentar o solzão da África. Acha por que gringo, quando vai lá, anda de chip, com proteção na cabeça, com chapéu, bota filtro solar nível 100, não sei nem se existe, mas deve... Por quê? Porque a nossa pele branca não aguenta aquele solzão. Então o povo de lá, eles desenvolveram uma genética que aguente, porque o nosso corpo ele se adapta. E ele passa para os nossos herdeiros essa adaptação ao ambiente. Entendeu? Então por isso que os africanos, eles são mais escurinhos, porque a pele deles desenvolveram uma melanina capaz de aguentar o sol escaldante da África. Por que no Oriente Médio as pessoas de lá são pardo? Eu acho linda aquela cor amadeirada, né? Aquele marrom escuro, bonito. Enfim, eu adoro um ator chamado Luke Pasqualino, ele é bem pardinho. Por quê? Porque o sol do deserto do Saara, você queria o quê? Pessoas brancas que nem eu? Eu daria alguns meses para não morrer de insolação, cheio de câncer de pele, queimaduras de 2º e 3º grau. Por isso que a gente tem tonalidade de pele diferente. Mas por dentro, somos a mesma coisa. Temos hemoglobina, hemácia. A gente só mudou a aparência, o cabelo dos africanos são mais crespos. Por quê? Para proteger do calor. Por que os europeus têm cabelo liso, clarinho, olho claro? Porque lá tem pouco sol. Entendeu? Aí, eles não precisam ter muita melanina. Não precisa ter a orbe do olho escura, porque o sol lá é fraco, é nublado. Então, o conceito de racismo, o motivo para ser racista é tão imbecil. Se estudar um pouquinho do desenvolvimento evolutivo das espécies, você vai entender que nós somos seres humanos. A diferença da nossa pele foi uma adequação ao ambiente que nossos povos mais antigos desenvolveram para sobreviver. Entendeu? Então, no fundo, todo mundo é inteligente, todo mundo é capaz. Não importa a cor da pele, não importa. Isso aqui é só uma carapaça que a gente desenvolveu para proteção do ambiente só. Mas por dentro todo mundo tem cérebro desenvolvido. Poxa, sabe? A mesma coisa a homofobia.
Ela se originou lá atrás na Idade Média, porque na Grécia era liberou geral, né? Geral fazia festa, né? Pupilo com mestre era super comum, Platão que o diga, né? Aí veio a igreja, a Inquisição, aí começou a esculhambar os homossexuais, que eles chamavam de sodomitas, ou hereges, né? Então, no fundo, isso tem origem lá na Idade Média, esse preconceito. Mas, gente, a gente é tão, sabe, intrometido na vida do outro. O que eu tenho a ver com que o outro leva, com quem que o outro leva pra cama? O que eu tenho a ver com isso, gente? Sabe? O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho a ver com a minha vida. A partir do momento que você se preocupa muito com a vida do outro, preste atenção. A sua vida não está tão atraente assim. Porque se você tivesse coisas para se preocupar, você não teria nem tempo de olhar para o lado. Me desculpe. A sinceridade. Né? Então, assim, as pessoas trans, elas procuram terapia para fortalecer essa autoestima e entenderem que o problema não está nelas, está nos preconceituosos. A terapia com essas pessoas é justamente para elas se autoconhecerem, criarem autoestima, que elas são pessoas maravilhosas e dignas, merecedoras de respeito, e que o problema está no mundo, no preconceito das pessoas e não nelas. Não são elas que são erradas, são os outros que criticam elas. Elas só querem ser felizes. Qualquer ser humano almeja ser amado e feliz. Eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de respeito, não precisa aceitar, não. Você que tem dificuldade, eu nunca vou aceitar isso, é um absurdo. Respeite, pelo menos. Respeite. Se a gente vivesse numa sociedade que tivesse mais respeito com o próximo, mais respeito com a vida do outro, nós seríamos muito mais felizes. O problema é que a gente só olha para o nosso próprio umbigo e não está nem aí para o sentimento do outro. O outro é um ser humano também, o outro sofre. Sabe? É uma coisa tão óbvia isso que eu estou falando, mas é tão difícil de praticar. Eu vejo aí fora a intolerância, né? Quando vem um travesti já olhando de cima a baixo, com aquela cara de deboche. Sabe? O erro, gente, não está neles, está em nós, no nosso preconceito. Nós temos que eliminar isso completamente da nossa vida. Eu, como psicóloga, eu aceito qualquer tipo de paciente. Entendeu? Eu aceito qualquer tipo de paciente. Orientação sexual, religião, se é deficiente, se não é. Não faço nenhum tipo de discriminação, entendeu? Só que certos casos terapêuticos, algumas psicopatologias, eu não sinto confiança para trabalhar, tá? Então eu falo, olha, isso aí não é minha especialidade, mas eu indico uma pessoa. Se a pessoa pedir, eu indico. Eu tenho vários amigos aí, psicólogos, que podem ajudar, que tem mais preparo técnico para isso, né? Eu admito, quando eu não consigo atender, eu falo. Mas tratar com preconceito, não. O psicólogo que se preze, ele discrimina qualquer tipo de preconceito, ele não usa isso. Isso não existe no nosso vocabulário, não deve existir. Se você é religioso, por exemplo, você é evangélico e o seu paciente é um umbandista, você tem que respeitá-lo. Agora, se você sentir que a questão dele é uma coisa que foge da sua capacidade técnica, você tem que abrir o jogo para ele e recomendar outro profissional. Então, voltando para o trans, né? Então, o trans são pessoas que não se sentem confortáveis, se tiver disforia, não se sentem confortáveis com o gênero físico delas. Então, o que as mulheres trans costumam fazer? Botam silicone nos seios, né? Fazem seios, botam silicone e algumas operam.
Não todas são operadas, nem todas. E os homens trans retiram os seios e às vezes fazem uma prótese peniana, uma coisa assim. Eu não sei detalhes técnicos disso, né? Quando tem disforia, quando eles não se sentem confortáveis com o próprio corpo, tá? Mas as pessoas trans, como eu falei, não tem problema mental, não tem distúrbio hormonal, podem algumas ter distúrbio hormonal, aí faz o tratamento com o endocrinologista, né? Mas não existe necessariamente uma justificativa da pessoa ser trans ou não. Desde que ela conhece por gente, ela não se identifica com aquele gênero com o qual ela nasceu. Ela se sente diferente. E é primordial o apoio da família, porque já basta o mundo, de preconceito já basta o mundo. O trans, ele tendo a família como apoio, como alguém que o aceita e o respeita, com certeza faz toda a diferença. Enfim, eu acho que ficou bem claro aí o que significa ser trans, né? E uma coisa que eu quero destacar também, não necessariamente porque é trans quer dizer que é homossexual ou não. Ah, é uma mulher trans, era homem, se tornou mulher fisicamente para namorar homens. Não, ela pode ser uma mulher trans lésbica. Ela gosta de ser mulher e quer estar com uma mulher ao lado dela. Homem trans era mulher, se tornou homem fisicamente, né, fez as cirurgias e pode ficar com outro homem, ser um homem trans gay. Orientação sexual é algo à parte, entendeu? E muitos são pansexuais, gostam de qualquer gênero e qualquer tipo de pessoa, fisicamente falando, entendeu? Então a orientação sexual não necessariamente caminha junto com a transexualidade. Ah, porque a mulher trans gosta de homem. Não, pode ser uma mulher trans e gostar de mulher. E viver muito bem, obrigado. Tá? Mas isso, gente, é algo que eles têm que decidir da vida deles. Nós não temos nenhum direito de impor que é certo ou errado para as pessoas. Nós temos que cuidar da nossa vida. O que os outros fazem da vida deles é questão deles. Não cabe a gente julgar. Tá? O importante é respeitar. Respeitar. Saber o seu limite. Do mesmo modo que você gosta de ser respeitado, você tem que entender que o outro também gosta de ser respeitado. É isso. Seguindo assim em paz, sem confusão, sem julgar e se preocupando mais com a própria vida, com certeza o mundo se tornaria um lugar muito melhor. É isso aí, gente. Eu levanto a bandeira aí do não preconceito, do não racismo, da não homofobia. E se mesmo assim, depois de todas essas minhas explicações, isso continua te torturando, quando você vê alguém assim, te incomoda profundamente, eu te sugestiono o seguinte: procure uma ajuda profissional. Porque você deve ter alguma questão dentro de você que você ainda não prestou atenção e não cuidou. De repente, você precisa trabalhar alguma questão dentro de você. Se você que é homem vê um homossexual e você fica extremamente irritado a ponto de querer agredi-lo, é porque você tem alguma questão dentro de você relacionado a isso. Ou algum trauma, ou algum desejo obscuro que você tem. O importante de qualquer terapia é o autoconhecimento. Através do seu autoconhecimento, você vai entender as suas reações e comportamentos. Algumas crenças a gente carrega lá de trás, do pai e da mãe. Mas nem todas as crenças que nos foram ensinadas, seja por quem for, nem todas precisam ser aceitas sem um pensamento crítico. Nós somos sim donos da nossa vida, nós somos donos do nosso barco e a gente tem que pensar tudo que a gente aprendeu. É interessante você
Se está sendo funcional para você, se está sendo legal, se está te trazendo vantagens, né, ganhos, continue. Mas a partir do momento que você está uma certa crença, uma certa filosofia de vida, está te fazendo sofrer, está te fazendo se estressar com o mundo, reveja os seus valores, reveja as suas crenças, se conheça, porque do mesmo modo que você aprendeu isso lá atrás, você pode aprender outras coisas. Você pode substituir isso que não está funcionando mais para você por uma coisa que vai funcionar para você, vai te trazer mais alegria. A partir do momento que a sua vida é um grande fardo, é um grande problema, está na hora de você rever os seus valores. A dor, o sofrimento, às vezes nos chama a atenção para que a gente precise olhar mais para dentro e ver o que está precisando ser melhorado, o que está precisando ser cuidado. A gente vive uma sociedade de superficialidades e que a gente acaba ficando entorpecido por tanto marketing, por tanta propaganda. Só que essa propaganda, esse marketing, estimula a superficialidade, não estimula ninguém a pensar ou a ter senso crítico. E de repente você está precisando se escutar, você está precisando se aprofundar em você e se conhecer melhor. Bem, acho que esse vídeo levou a muita reflexão aí, espero ter ajudado aí, esclarecido algumas coisas. Um abraço a todas as pessoas trans, um abraço sincero em todos vocês, vocês são guerreiros e são muito corajosos, porque assumir esse tipo de coisa perante essa sociedade que a gente vive é uma prova de muita coragem, viu? Um abraço aí a vocês. E por um mundo, eu torço para um mundo mais tolerante, com mais respeito. Um grande beijo a todos, obrigado por assistir. E um bom dia aí para vocês.